Fala, doido. Bem-vindos a mais um vídeo e mais um analisando o flyer dos inscritos. E você, se você já é inscrito, você já vai deixar o like no começo desse vídeo, porque você sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. E se você não é inscrito ainda, fica nesse vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, se te agregar em algo, aí sim você pensa em curtir, quem sabe se inscrever e até mesmo compartilhar o canal com mais algum amigo seu. Hoje, igual eu falei pra vocês, mais um analisando o flyer dos inscritos. E esse flyer é o flyer do Pietro Barreto, se eu não me engano é esse o nome dele. Não é Prieto, tá? Que esse é o meu sobrenome. O nome dele é Pietro Barreto. Então, mais um flyer dos inscritos e vamos analisar. Vamos lá para a tela do tablet para a gente começar a ver os pontos positivos, como de costume, e os pontos negativos desse flyer aqui. O flyer é esse que vocês estão vendo aí na tela, tá? Ele trouxe um flyer mais minimalista, um flyer mais puxado para a tonalidade branca, inclusive porque o Real Madrid também utiliza o uniforme branco, então já é um ponto positivo sem a gente nem ter começado o flyer, mas vamos começar a analisar pelos pontos positivos aqui. Primeira coisa que eu gostei bastante nesse flyer, deixa eu só alterar a coloração aqui que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Primeira coisa que eu gostei muito aqui, que eu sempre digo para vocês, utilizem o PixArt para fazer recorte ou pelo menos tentem colocar um sombreamento para recortar aquele recorte seco, tá? Deixa eu aproximar até aqui para vocês darem uma olhada melhor. Tá vendo aqui, ó, esse recorte que ele utilizou na imagem do Éder Militão ali de fundo, tá um recorte suave, tá vendo que tem uma transição suave aqui do jogador para a imagem de fundo. Por que tem esse recorte suave? Porque ele levou no PixArt provavelmente e recortou lá com a borracha. Tem como vocês fazerem isso no Canva? Tem, mas utilizando o elemento de blur, tá? O elemento de sombreamento. Aí sim você consegue fazer esse recorte mais suave. Só que normalmente só dá certo quando o background, igual eu vou mostrar aqui para vocês, é branco completamente. Aqui nesse caso, tá vendo que tem um tipo de textura? Então nesse caso não daria certo, tá? Porque esse background aqui é como se fosse um mármore, tá? Então não daria certo, não ficaria muito bom, tá? Daria certo, daria, mas não ficaria 100%, tá? Então é um ponto positivo, ele levou lá no PixArt e recortou de forma profissional. Parabéns, um ponto muito bom nessa arte sua que você criou. Outro ponto que eu sempre bato muito na tecla aqui com vocês, utilizem uma, duas fontes no máximo, tá? E aqui um ponto muito positivo é que ele trouxe um flyer minimalista. Então o que ele fez? Ele utilizou uma fonte apenas, tá? Então a mesma fonte aqui do Éder Militão que ele utilizou no nome é a fonte que ele utilizou para colocar a data e o horário, tá? Então, querendo ou não, isso traz um ar muito mais profissional. Ele já trouxe um ar minimalista pelo contexto da imagem e já ficou muito boa a arte só com essa questão dele ter utilizado uma única fonte. Outro ponto que eu gostei muito, eu acredito que ele não tenha feito correção de cor, pelo menos não no Lightroom, igual eu ensino vocês, mas o recorte aqui da imagem do jogador ficou muito bom. Provavelmente ele deve utilizar ou o Canva Pro ou o PixArt Pro, que ele consegue remover de forma muito melhor a imagem do atleta. Uma pequena falha aqui, na verdade não é dele, tá? Essa falha é mais do aplicativo mesmo, é o recorte aqui na mão, tá? Aqui, se vocês repararem, tem uma pequena falha, tá? Daria para ter consertado ali no PixArt se ele fez o recorte por lá, mas já ficou muito bom, tá? É um recorte muito bem feito. E que eu sempre falo para vocês, não utilizem sites fora do Canva, sites que recortem de forma gratuita, porque ele abaixa muito a qualidade da sua imagem. Então estraga o seu flyer, tá? Normalmente ou paga o Canva Pro ou paga o PixArt, que é até mais barato para você conseguir fazer o recorte da sua imagem, beleza? Outro ponto que eu gostei muito foi que ele utilizou uma proporção aqui de 1920 por 1080 pixels, tá? É um flyer tamanho Stories. E ficou muito boa a proporção que ele utilizou. Por exemplo, a imagem do atleta principal aqui da frente, ele colocou numa posição que pega basicamente aqui na linha dos olhos, tá? Então eu gosto quando eu vou trabalhar com essas imagens assim maiores, se eu for utilizar apenas uma imagem, deixar uma proporção cobrindo quase o flare inteiro, tá? Normalmente quando eu trabalho com uma imagem. Como ele trabalhou com duas imagens, ele utilizou
é essa aqui da frente um pouco menor, que é o certo, e essa de fundo bem mais destacada, tá? Recortando ali da altura do cotovelo do jogador até a cabeça. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar com duas imagens, a gente faz uma proporção de distâncias aqui, tá vendo? Para deixar a mesma distância em cima e embaixo. E isso fica muito bom. Agora, como ele trabalhou com o nome do Éder Militão aqui, então ele não precisa deixar centralizado essas duas imagens. Basicamente aqui, se você pegar a distância aqui do pé do atleta, aqui abaixo, do cabelo do atleta, até aqui em Éder Militão, até aqui no nome do jogador, vai dar a mesma distância. Então, ele basicamente enquadra nessa proporção aqui e fica muito bom esse flare, tá? Esse enquadramento aqui dessa arte. Outro ponto positivo, só que vai entrar também no ponto negativo e eu vou explicar para vocês o porquê no próximo ponto, tá? É esse sombreamento. Eu sempre falo para vocês, trabalhem com sombreamento porque faz diferença no seu flare. Faz muita diferença. Toda vez que eu vejo uma pessoa que não trabalha com sombreamento, olha, dá vontade de gritar, cara, porque acaba com o seu flare. Sombreamento, iluminação, se vocês não trabalharem, seu flare perde muito em qualidade. E ele usou um sombreamento aqui de uma forma que não ficou muito marcante, tá? Um sombreamento que gritasse tanto aqui. Mas vai entrar no pontos negativos e eu vou explicar para vocês agora o porquê que é positivo, mas também é negativo e tem que tomar cuidado com esses pontos. Por exemplo, vamos entrar aqui nos pontos negativos agora. Por que esse sombreamento é um ponto negativo nesse flare? Primeiro de tudo, tá? Ele não se atentou com o espaçamento aqui de um pé, do pé aqui esquerdo do atleta para a sombra, tá? Então ficou com essa distância aqui de um pé para a sombra. Então é um ponto negativo. Se ele tivesse subindo um pouquinho mais esse sombreamento, já teria ficado muito melhor, tá? Então é um pouco mais de cuidado que deixaria seu flare muito melhor. Outro ponto negativo é que isso aqui as pessoas têm que tomar muito cuidado, tá? Eu sempre digo, por exemplo, aonde que a sombra é mais intensa? Normalmente embaixo do pé, tá? Então essa parte aqui realmente seria mais escura, tá? Ele poderia colocar um sombreamento aqui abaixo do pé um pouco mais escuro, tá? E ele colocou, então isso é um ponto positivo. Mas, deixa eu falar para vocês, o que que acontece? Tá vendo que esse sombreamento aqui, nessa parte aqui da bola, ela tá mais escura do que esse sombreamento que seria encostado no pé? Então vocês têm que se atentarem com o nível também, por exemplo, da questão do sombreamento. Uma parte ser mais escura, outra parte ser mais clara. Isso também estraga o seu flare, tá? Não adianta simplesmente trabalhar com sombreamento. Vocês têm que tentar trabalhar na mesma intensidade, principalmente se está basicamente na mesma distância, tá? Igual esse sombreamento aqui do pé estaria na mesma distância dessa parte aqui da bola. Então tomem mais cuidado, deixem mais proporcional. Aqui ele poderia tirar um pouquinho mais da transparência e ficaria melhor, tá? Só que é um ponto positivo ele ter escurecido um pouco mais aqui nessas partes que fazem mais próximo ali do pé e da bola. É um ponto positivo, só que igual eu falei para vocês, um ponto negativo também. Ainda aqui na parte de iluminação e sombreamento, eu sempre falo para vocês, prestem atenção da onde está vindo essa iluminação. Eu falei para vocês no vídeo passado, por exemplo, a luz está aqui do meu lado. Se eu coloco a mão aqui na frente, vai fazer sombra no meu rosto. Tá vendo aqui meu braço? Essa parte aqui tá atrás da iluminação. Essa parte aqui tá pegando bem abaixo da iluminação. Ou seja, essa parte faz iluminação e essa parte fica mais escura. Então prestem atenção nesse quesito, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo aqui nessa imagem primeira do Éder Militão, aonde que tá batendo a iluminação? Aqui do lado do rosto direito dele. Então, se a iluminação tá pegando aqui no rosto, eu vou até desenhar para vocês entenderem, tá? Porque eu sempre explico para vocês isso e parece que vocês não prestam muita atenção nessa parte de iluminação, então eu vou explicar de uma forma desenhada, tá? Por exemplo, o solzinho tá aqui, ó. Vou desenhar o sol. Aqui tá o sol maravilhoso aqui, fazendo iluminação aqui no rosto
do Éder Militão, para onde faria sombreamento? Vou dar 2 segundos para vocês pensarem. Aí, se você respondeu que o sombreamento estaria fazendo para cá, você acertou. E por que o sombreamento estaria fazendo para cá e essa sombra está desse lado? Essa sombra está fazendo sombreamento para cá. Essa sombra do pé está fazendo sombreamento aqui. Se atentaram nesse quesito? Se a iluminação, vou até pegar outra cor aqui para vocês verem, tá? Melhor ainda. A iluminação está pegando aqui no rosto do atleta. Aonde que a gente colocaria? Vou pegar até um preto agora aqui. Aonde que a gente colocaria o sombreamento? Seria desse lado. Então o que daria para ele ter feito nesse sombreamento? Não que eu não tenha gostado desse sombreamento, igual eu falo para vocês, esse sombreamento aqui é como se fosse um espelho, tá? Eu vou até fazer uma ressalva porque é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo. Eu vou explicar para vocês. O sombreamento, a imagem do atleta teria que estar fazendo um sombreamento mais para cá, ou seja, ele altera um pouco o ângulo, joga esse sombreamento para cá e pega esse sombreamento aqui, ó, em vez de jogar para esse lado, igual ele está jogando aqui, ele joga para cá, ó, porque daí sim faria sentido com o contexto da imagem, faria sentido com a iluminação. Então prestem muita atenção nessa questão de sombreamento, porque faz muita diferença no seu flyer, faz muita diferença. Outro ponto que, querendo ou não, é positivo e eu esqueci de falar para vocês e é negativo ao mesmo tempo, é igual eu acabei de falar agora há pouco. Esse sombreamento aqui é estilo um sombreamento de espelho, tá? É basicamente isso, combina com esse fundo branco, tá? Esse sombreamento assim fica muito bom. Só que eu sempre falo para vocês, aqui já não é ponto negativo em si, já é um ponto que eu gosto de utilizar, já falei para vocês nos flyers que eu criei. Como que eu faria? Eu colocaria um degradê, tá? Pegaria um degradê branco e puxaria aqui, deixa eu até alterar essa coloração, deixa eu pegar um vermelho de novo. Então eu pegaria um degradê aqui e colocaria aqui abaixo, porque daí iria fazer um sombreamento mais de espelho, realmente mais espelhado, tá? Então daqui seria basicamente apagado para essa parte aqui que iria aparecendo na imagem. Então não é um ponto negativo, mas sim uma dica, tá? A mais para vocês utilizarem, que fica muito bom, tá? Melhora muito, porque normalmente esse espelhado assim que a gente utiliza, ele faz essa questão desse degradê, tá? Então utilizem esse sombreamento branco, igual eu tô falando para vocês, vocês vão ver a diferença e vai ficar muito melhor na sua arte. Como eu disse, normalmente funciona melhor para um background que não tem essa textura, tá? Igual esse background que ele baixou aqui. Mas funciona também assim, beleza? Daria para utilizar da mesma forma. Outro ponto negativo, e aqui na verdade não é ponto negativo, é mais questão de toque mesmo que eu tenho, tá? Um pouquinho, nem sei se seria um toque mesmo, eu tenho agonia na verdade. Os escudos dos times e a data meio perdida aqui no meio. E por que eu acho que essa data e esses escudos estão meio perdidos? Porque eu não gosto normalmente de colocar ao lado desse jeito, tá? Por quê? Primeiro, se você tirar a proporção aqui de um lado e aqui do outro, vai estar desproporcional, ou seja, não vai estar centralizado. Então eu já tenho um toque nesse aqui. Tá muito próximo do atleta, tá? Então tá muito pertinho aqui, então já briga muito na informação principal, que seria a imagem do jogador. Normalmente, como ele está utilizando de tamanho menor, aqui seria uma informação secundária. Então não faz sentido estar tão próximo da informação principal. Então já me dá uma agonia a mais. Como que eu utilizaria? Por exemplo, ele colocou essa logo aqui da Adidas e essa logo que eu não sei se é dele, tá? Esse TD aqui. Então, simplesmente joga essa informação secundária aqui para baixo. Você não precisa deixar esse logo da Adidas e essa logo provavelmente deve ser a logo dele, tão destacada aqui no meio, tá? Porque aqui ela tá basicamente uma informação secundária, só que aonde deveria estar esses elementos.
Então, para mim, acaba sendo meio que um ponto negativo, tá? Eu alteraria o local aqui desses elementos e esse aqui eu excluiria porque eu não vejo sentido colocar a logo da Adidas aqui. E se ele quisesse utilizar a logo dele, aí sim você pega, só que centraliza, tá? Você acha o meio e coloca ao lado aqui, ou coloca aqui em cima, igual muita gente utiliza. Ou aí sim você pega esse TD aqui também, coloca bem pequenininho aqui em cima e esses aqui embaixo, tá? Tem como vocês utilizar de forma melhor. Acha o centro, joga num canto ou coloca menorzinho em cima, tá? Forma mais fácil para não brigar com outras informações. O vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham entendido todos os pontos que eu destaquei aqui para vocês. Se vocês gostaram, já deixem um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. É isso, valeu e até o próximo vídeo.